Salve Daniel, boa noite. Fernanda, Rosângela, salve Daniel, boa noite, querido. Karina, Malu, boa noite, Karina. Edilma, Eliane, doutora Patrícia Rockenbach, boa noite. Eliette. Oi, Helena, boa noite, querida. Marisa, Alê, massoterapeuta. Tânia Regina, boa noite. Oi, Marga. Oi, Ercília. Marina Teixeira. Elaine, boa noite. Alê, boa noite. Ana Lúcia. Marisa Castro. Oi, Gê. Cine Flores, boa noite, querida. Boa noite. Maristela, boa noite. Guga, salve. Salve, meu irmão Júlio. Fátima. Marina, boa noite. Lúcia Borges de Taubaté, boa noite, minha querida. Ana Elza, boa noite. Cleide. Fernanda Caldas. Oi, Fernanda. Fábio, boa noite. Tami, salve, seja bem-vinda. Celi, Luísa. Estamos iniciando um novo estudo hoje. Luísa, Bru, Eveline, Ana Ferreira, Bárbara, amor da minha vida. Oi, Vitinha. Aline, Juliana, boa noite. Lauro, salve, meu irmão. Jacimara, Mag Barreto, professor Eveline, boa noite. Zenaide, Sal Trombino, boa noite. Passou um nome rápido. Vanes. Débora, oi querida, boa noite. Aline, oi Aline. Maria de Lourdes, maquiadora. Adriana. Diane, boa noite. Nossa, subiu mais um monte de nomes que eu não vi. Brito, Ângela, Tereza Cristina. Nani, boa noite. Rosângela. João Paulo. Caíssa, boa noite. Ângela Brito, boa noite. Rossana Lima Luzia, boa noite, Rossana. Queridos, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Iniciamos hoje uma nova fase. Mais um livro de nosso irmão Hamed, não é? Que bom, queridos. Depois de 55 capítulos de estudo do livro Renovando Atitudes, de nosso irmão Hamed, iniciamos hoje uma nova caminhada ou uma continuação nos estudos de cunho psicológico deste irmão tão querido da espiritualidade. Convido a todos neste momento, queridos, que fechemos os nossos olhos. Querido Mestre Jesus, hoje, Senhor, iniciamos um novo estudo. Hoje iniciamos mais uma etapa, mais uma caminhada, Senhor, em busca da nossa evolução espiritual, de nosso amadurecimento enquanto espíritos imortais e enquanto seres humanos em um mundo de provas e expiações. Abençoa-nos a todos, Senhor, e nosso propósito verdadeiro e sincero de perseverarmos na busca do bem e na transformação pessoal. Que esse estudo, Senhor, deste livro, possa trazer a cada um de nós, homeopaticamente, novas luzes, novas compreensões, novas conscientizações, novos entendimentos a respeito de nós mesmos e das pessoas que nos cercam. E assim, em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Mestre Jesus, em nome da equipe espiritual que se encontra aqui, na coordenação deste trabalho, e aproveitamos e damos as boas-vindas a todas as equipes espirituais reunidas. Damos então assim início ao nosso estudo do livro As Dores da Alma. Gratidão a Deus, nosso Pai, gratidão a Ti, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que bom, queridos. Que bom. Adriana, boa noite.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Catarina. Aguida, boa noite, minha irmã. Queridos, por favor, só me digam se o som está bom. Neuza Maria, boa noite. Edilma. Que assim seja, Maristela. Somente nos digam se o som está bom, se o volume está bom. Eu nunca sei. Oi, Rose, boa noite. Boa noite, Andréia. Oi, Maena, boa noite. O som tá ótimo? Ótimo, que bom. Sara, tudo bom? Tudo bom, Sara? Ótima. Tânia, Fábio. Queridos, então vamos a alguns rápidos avisos. A nossa live de hoje, gratidão, Vidinha, a nossa live de hoje, ela só vai ter 50 minutos de duração, porque assim que nós terminarmos a live, às 19h50, às 20 horas, teremos início uma outra live. Eu fiz as postagens aqui, espero que vocês tenham visto. Oração em movimento. Então hoje a nossa live de quarto geralmente é 1 hora, hoje vai ser um pouco menos, mas vamos falar somente sobre a introdução do livro, então não vai ter problema. Às 20 horas temos a nossa live então com os nossos irmãos de Pirapora, se eu não me engano, com o título da live Oração em Movimento. Amanhã eu não lembro. Amanhã, espera, calma, deixa eu pensar. Eu esqueci o que temos amanhã. Espera aí que eu vou lembrar. Amanhã eu acho que temos a live com a Valesca da TV7. E depois eu não lembro. Mas eu acho que tem mais alguma coisa. Não, isso. Amanhã é só a live da TV7, isso mesmo, desculpe. Sexta-feira. Nossa querida Joana de Ângeles, Amor e Sexualidade. Sábado terá uma palestra que eu gravei há aproximadamente 1 mês com a nossa querida Fernanda Caldas. Fernanda, por favor, só escreve aqui o título da palestra de sábado. Então, sábado às 19h30 haverá uma palestra que foi gravada. Fernanda, só me coloca aqui o título, por favor. Então, sábado, 19h30, temos live comigo. Live não vai ser live, mas é uma palestra inédita. E no domingo, às 19 horas, nosso estudo normal do livro Boa Nova. Então, deixa eu só ver se a Fernanda escreve aqui o título da live de sábado, porque eu não me lembro. Deixa eu ver se eu tenho aqui nesse outro celular o título da live de sábado. Vamos ver aqui, queridos. Um momentinho só, deixa eu ver se eu vejo. Vamos ver. Em busca de uma nova vida, sábado às 19 horas. Sábado às 19 horas é harmonização. Fernando escreveu, em busca de uma nova vida. Pronto, gratidão, Fernando. Então, sábado, às 19 horas tem uma harmonização musical. E às 19h30, em busca de uma nova vida, sábado, 19h30, ok? Estarei, então, agora. Gratidão, Rita. Rita também escreveu. Gratidão a todos. Vamos retirar, então, os comentários para fazermos o nosso estudo. Tânia Regina, eu vou fazer a postagem, fique tranquila, eu farei a postagem. Então, ali na postagem tem o canal onde é tudo certinho, ok? Na sexta-feira, provavelmente, já estarei fazendo a postagem. Queridos, no YouTube, então no YouTube. Estaremos agora retirando os comentários para assim, então, iniciarmos o nosso estudo. Assim que eu terminar o estudo, eu abro de novo para abrirmos para perguntas e respostas. Beth Patinhas, olha que bonitinho esse nome. Bem-vinda, minha querida. Queridos, então a partir de agora estarei retirando os comentários. Ok, então, as dores da alma. Iniciamos hoje, queridos. Iniciamos hoje. Eu não sei realmente quantos capítulos são. Deveria ter contado, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 capítulos. Um ano de estudo. Simples assim, queridos. Lembrando não, este livro foi publicado pela primeira vez em 1998
E o prefácio, a introdução, é intitulado As Dores da Alma, e é uma mensagem de Hamed, queridos. Eu vou ler toda a mensagem, porque afinal é uma mensagem de Hamed para mim, é uma mensagem de Hamed para você. Então, esse espírito, irmão nosso, vindo, deixando uma mensagem carinhosa para cada um de nós. Hamed nos diz: nas celebrações da publicação do primeiro livro da codificação kardeciana, que é o Livro dos Espíritos, quando a seara espírita completa 141 anos, isso em 1998, de iluminação e libertação das consciências, entregamos aos leitores o resultado de nossos estudos e meditações sobre os ensinamentos superiores de O Livro dos Espíritos. O Renovando Atitudes era um livro com comentários de O Evangelho segundo o Espiritismo. O livro As Dores da Alma, um livro com comentários sobre as questões de O Livro dos Espíritos. Desde muito, aspirávamos realizar comentários em torno da imensa riqueza que existe nesta obra basilar. Nela encontramos verdadeiros tratados de sociologia, de psicoterapia, de pedagogia, de saúde mental e outras tantas ciências que são valiosos recursos para desenvolvermos a capacidade de pensar, de escolher, de tomar decisões e para nos tornarmos cada vez mais conscientes em todas as circunstâncias da vida. Vou reler só essa última parte. São valiosos recursos para desenvolvermos a capacidade de pensar, de escolher, de tomar decisões e para nos tornarmos cada vez mais conscientes em todas as circunstâncias da vida. Inspirando-nos em suas preciosas questões e respostas, fizemos nossas modestas anotações, cujas páginas, em sua totalidade, reunimos neste volume. Não temos a pretensão de inovar as diretrizes espíritas, mas sim o propósito sincero de reafirmar-lhes os sublimes conceitos que, em realidade, são os grandes estimuladores da mente humana, a sementeira de uma vida nova. Para tanto, utilizamo-nos de um sumário de termos retirado dos materiais de pesquisa e do pensamento de notáveis estudiosos do comportamento humano. Estamos cientes de que integramos falange de espíritos ainda em evolução nas atmosferas intelectuais da Terra, tão sujeitos a enganos como qualquer outro. Temos também consciência de que somos uma alma que leva ao alto o archote iluminado que Jesus Cristo, por compaixão, nos concedeu a graça de carregar, para que iluminássemos a nós mesmos em primeiro lugar, a fim de que conhecêssemos as nossas faltas e, ao superá-las, realizássemos o serviço do autodescobrimento. Nada traz de incomum e extraordinário nossa contribuição. Estes simples textos, em que desenvolvemos um raciocínio, um a mais entre os diversos estudos das questões e dos conflitos humanos, representam o somatório de nossas meditações nos ensinamentos superiores. Apuramos dados atuais, examinamos conquistas modernas, observamos conceitos recentes, tentando resumir desta forma nossas conclusões, que ora entregamos nesta editoração. Em nossos apontamentos, denominamos os 7 pecados capitais como as dores da alma. São eles o orgulho, a preguiça, a raiva, a inveja, a gula, a luxúria e a avareza. Na atualidade, graças ao valioso concurso das doutrinas psíquicas, de modo geral, e da psicologia espírita, especificamente, estes pecados são considerados mais como desajustes, neuroses ou desequilíbrios íntimos. Em verdade, os pecadores, entre aspas, precisam mais de autoanálise, reparação e tratamento do que de condenação, repressão ou castigo.
Quem tem hoje o mínimo de clareza íntima procura discernir estes processos psicológicos em desalinho da psique humana e não levá-los a um sacerdote para que os absolva, ou simplesmente apontá-los como faltas ou erros provocados pela ação dos espíritos infelizes, sem assumir nenhuma responsabilidade. Entendemos que as dores da alma são fases naturais da evolução terrena, nas quais estagiam todos os seres em crescimento espiritual, aprendendo a usar, convenientemente, seus impulsos inatos ou forças interiores. E aqui eu faço uma pequena parada. Já passei da metade. É um texto, só falta mais... Cheguei na metade do texto. Vamos lá. O que Hamed aqui está nos dizendo? Primeiramente, que ele vai basear as suas colocações, as suas observações em questões de O Livro dos Espíritos. Ele vai falar sobre os 7 pecados capitais. Mas o mais importante é o que ele fala. Que, na verdade, todo desajuste, neurose ou desequilíbrio, estas pessoas que cometem os mais variados equívocos, olhem o que ele nos diz, precisam mais de autoanálise, ou seja, a pessoa se autoanalisar, reparação e tratamento, do que de condenação, repressão ou castigo. É uma pena, queridos, deixa eu só fazer uma anotação aqui. É uma pena, queridos, que a maioria das pessoas não se dê conta disso. Todos os desequilíbrios humanos, as pessoas que possuem dentro de si estes desequilíbrios, de uma forma mais ostensiva, precisam mais de autoanálise, reparação e tratamento, do que de condenação, repressão ou castigo. Hamed, ele vem nos lembrar então e vem trazer até nós, exatamente, mais uma vez, nos relembrar dos ensinos de Jesus. Às vezes, nós somos rápidos em apontar um dedo, em reconhecer o erro, em julgar, em criticar, em condenar o outro. Mas somos lentos para fazer o mesmo conosco. É interessante como nós somos indulgentes com as nossas falhas muitas vezes, mas somos o juiz severo e punidor em relação às faltas alheias, seja ela qual falta for. Precisam mais de autoanálise, reparação e tratamento do que de condenação, repressão ou castigo. Mais abaixo, Hamed nos diz: entendemos que as dores da alma, entre aspas, são fases naturais de evolução terrena, nas quais estagiam todos os seres em crescimento espiritual, aprendendo a usar convenientemente seus impulsos inatos ou forças interiores. Mais uma vez, Hamed nos traz o quê? Que são fases naturais de evolução. Assim como eu um dia já vivi em um mundo primitivo e já fui um ser primitivo, adivinha? Você também já foi. Você também já foi um ser primitivo. Eu, você, todos nós, queridos, houve um dia em que nós não sabíamos usar bem o nosso livre-arbítrio e que o mal nos dominava. Faz parte da evolução humana. E talvez você pense, não, Jack, eu jamais fui assim. Calma, respira, você já não é mais assim. Tá tudo bem. Mas se todos nós fomos criados simples e ignorantes, resposta da questão 115 de O Livro dos Espíritos, nós passamos pela gradação evolutiva dos mundos. Portanto, primeiramente, mundo primitivo, depois mundo de provas e expiações em que nós nos encontramos, mais à frente, na nossa próxima reencarnação, o mundo de regeneração. São fases evolutivas. O problema é que nós não aceitamos que tenhamos em nosso meio pessoas em fases evolutivas espirituais um pouco mais atrás. Elas não estão erradas, somente que nós estamos nessa posição, assim como existem pessoas muito mais à nossa frente espiritualmente falando, mas existem pessoas igualmente atrás.
Então, se nós nos encontramos, vamos supor, na 8ª série, tem pessoas que já estão na faculdade, pessoas que já estão no pós-doutorado, mas igualmente existem pessoas no jardim de infância. Se nós conseguíssemos não somente compreender, mas vivenciar isso, como seria mais fácil? Porque eu olharia para o meu irmão e entenderia, e vivenciaria isso através da minha conduta, do meu pensar e do meu falar. É o melhor que ele tem para oferecer. E assim eu ficaria mais tranquilo comigo, permitindo que este irmão vivenciasse o processo evolutivo em que ele se encontra. Hamed continua. A moralidade medieval, em seu ardoroso empenho de regulamentar uma linha de conduta, instituiu os 7 pecados capitais, o que supomos ter sido uma tentativa de impedir que as criaturas enveredassem pelos imaginários caminhos do mal, com o temor de serem levadas a uma completa ruína por toda a eternidade. Exatamente o medo do inferno, sofrer por toda a eternidade. Na atualidade, as religiões austeras ou intransigentes proclamam ainda o pecado em altas vozes, julgando as atitudes e as ações com um radicalismo irracional e posicionando-se com uma certeza absoluta sobre o que é bom ou mal, certo ou errado. No entanto, quem compreendeu as divinas intenções do poder da vida sabe que, na nossa existência, nada pode estar acontecendo de errado, pois a obra da natureza tem a maravilhosa capacidade de sempre estar promovendo a todos, mesmo quando tudo nos pareça perda ou destruição. Ao entregarmos o nosso livro, temos a intenção de despertar os interessados para a conquista do autoaperfeiçoamento, através do estudo da vida inconsciente, o além-mar de nossa existência de espíritos imortais, fazendo conexões entre os mecanismos e métodos da psicologia e diversas questões do livro Luz, o livro dos Espíritos. Essas interligações entre a nova revelação e estudos das atividades psicológicas permitiram novos ângulos de compreensão, contribuindo para que aceitemos, valorizemos e apreciemos tanto as nossas experiências como as dos outros e avaliemos tudo aquilo que elas representam naquele exato momento evolutivo, sem lançarmos mão de críticas, perseguições ou imposições. Possibilitam do mesmo modo que nos limitemos unicamente a olhar e observar os vários níveis da experiência humana, sem contestarmos ou indagarmos se poderiam ou não ser de outra forma. Assim, apreciamos somente as diferentes ações e formas de aprendizagem com que os bens fundamentais da divina providência agem e promovem a evolução da humanidade. E ele vai botar agora entre aspas: nenhuma pessoa se queixa das pedras por serem duras, nem tampouco da cachoeira por ser úmida. Fecha aspas. É desta forma que devemos ponderar e analisar as atitudes heterogêneas na natureza humana, se quisermos facilitar e cooperar adequadamente com o processo educativo da vida maior em nós e nos outros. O mau hábito de fixarmos-nos em pré-julgamentos criar-nos-á dores e dificuldades no amanhã, quando tivermos que arrancar estas raízes de inflexibilidade. Por isso entendemos que melhor é ser planta que germina de galho. Faremos uma nova parada aqui para voltarmos um pouco. Vejam bem então que ele está mostrando que esse é um estudo de cunho psicológico e que vai permitir e contribuir para que aceitemos, valorizemos e apreciemos tanto as nossas experiências como as dos outros e avaliemos tudo aquilo que elas representam naquele exato momento evolutivo, sem lançarmos mão de críticas, perseguições ou imposições. Ou seja, eu me coloco como observador.
em relação ao meu próximo e igualmente em relação a mim mesmo. Eu vejo as atitudes do meu irmão, do meu próximo, e caso elas sejam motivo para que eu adentre um natural processo de julgamento ou de crítica, e qual é a terceira palavra que ele usa? Ou perseguição ou imposição, eu não faço mais isso. Porque eu olho para aquele irmão, assim como eu vou olhar, por exemplo, para uma criança brincando num parque. Assim como eu vejo uma criança brincando de balanço num parque, ou uma criança comendo terra, ou uma criança fazendo bobagem, ou falando bobagem, assim eu olho aquele irmão, que às vezes tem a minha idade, ou até mais velho, mas eu olho aquele irmão com um olhar de observador, vendo, ok, tem toda essa idade, mas espiritualmente ainda é uma criança, e assim como criança deve ser visto. E comigo? E comigo? Como é que eu vou agir comigo? Comigo já é um pouco mais diferente. Porque por eu já estar neste processo de conscientização, eu vou falar para mim mesmo. Ok, Jack. Você se equivocou, você cometeu um erro. Vamos analisar esse erro? Por que você cometeu esse erro? Foi imprudência? Foi falta de vigilância? Ou você queria cometer esse erro? E visto que você entende que é um erro, o que você pode fazer para não cometê-lo mais? E mais à frente, Hamed nos diz: onde é dessa forma que devemos ponderar e analisar as atitudes heterogêneas na natureza humana, se quisermos facilitar e cooperar adequadamente com o processo educativo da vida maior em nós e nos outros. O mau hábito de fixarmos-nos em pré-julgamentos criar-nos-á dores e dificuldades no amanhã, quando tivermos que arrancar essas raízes de inflexibilidade. Hamed aqui ele fala sobre essa questão. Pessoas que são muito ferro, fogo, ferro, fogo, fogo, é desse jeito. E não é de outro jeito, eu não aceito de outro jeito. Os donos da verdade, as pessoas que elas têm uma determinada conduta e não modificam. Você conhece alguém assim? Então imagina o quanto que essa pessoa terá quantas questões ela terá de vivenciar, quem sabe quantas dores essa pessoa terá de vivenciar até ela se curvar e entender que ela deve ver o mundo, ver as pessoas de uma outra forma. Deus dará a cada um segundo suas obras. Mateus capítulo 16, versículo 27. Então precisamos entender isso com muita... se nós conhecemos essas pessoas... Ainda hoje eu estava conversando com algumas pessoas sobre as pessoas mais amargas, mais endurecidas, que elas não admitem outro ponto de vista, elas acham que elas são sempre com a razão. Que pena! Como que essas pessoas vão sofrer no futuro? Por quê? O quanto que elas são duras e inflexíveis, a vida irá fazer com que elas se tornem maleáveis. E é através, infelizmente, na maioria dos casos, através da dor. Hamed nos diz: a dor emocional, diferentemente da lesão material, implica uma angústia no corpo todo. Porém, a impressão física parece real. As dores da alma, entre aspas, provocam um aperto no peito, uma dificuldade de respirar, uma sensação de que o coração vai se partir. Entre aspas agora, enquanto eu chorava, doía muito mesmo no fundo do coração. Fecha aspas. Fecha aspas. Assim, muitos se expressam diante dos pesares e aflições da vida. As pessoas, entretanto, tendem a condenar e punir, olvidando-se de que todos somos alunos, não malfeitores, na escola da vida. Que as dores da alma são as educadoras ou instrutoras particulares que a harmonia da vida nos concedeu para vencermos bloqueios e obstáculos íntimos. Esquecem também de que a doutrina espírita reconhece não exclusivamente a religião,
mas de forma igual a ciência e a filosofia como processo de aprendizagem. Em outras palavras, métodos de ensino importantes que utilizamos para conhecer a nós mesmos, as outras criaturas e demais criações do universo. O Espiritismo sintetiza estes 3 métodos para que os indivíduos percebam a unidade ou totalidade do conhecimento pleno, e não a dualidade que nos aprisiona ao mundo conflitante dos opostos. Com esta singela obra, sentimos-nos desde já recompensados, pois oferecemos a instrumentalidade de nossa vida aos princípios do amor e da educação, tentando cooperar, de certo modo, com os nossos semelhantes. Portanto, se as páginas aqui reunidas puderem constituir para algum deles, para algum de vocês, explicação, solução, reflexão ou renovação, ensejando-lhe alívio para as suas dores da alma, ficaremos duplamente gratificados pela realização deste trabalho. Catanduva, 8 de junho de 1998. Hamed. Então, queridos, hoje faço minhas as palavras finais de Hamed, tentando cooperar de certo modo com os nossos semelhantes, vocês. Portanto, se as páginas aqui reunidas puderem constituir para algum de vocês explicação, solução, reflexão ou renovação, ensejando-lhes alívio para as suas dores da alma, ficaremos duplamente gratificados pela realização deste trabalho. Vejam, queridos, que Hamed, mais uma vez, ele nos diz que as dores da alma fazem muitas vezes com que as pessoas, elas muitas vezes sofrem além do que deveria sofrer. Exatamente devido à falta do autoconhecimento. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o ponto. Então, vou abrir agora para os comentários, mas que nós possamos, queridos, a cada semana, sairmos daqui desse estudo um pouco mais renovados, um pouco mais reflexivos, com um olhar, quem sabe, entendendo mais, quem sabe, a nós mesmos ou com aquelas pessoas que convivem conosco no dia a dia. Ativamos os comentários. Vamos ver se alguém tem algum comentário para fazer, porque, na verdade, mesmo sendo a introdução, nós vemos que Hamed falou algumas questões muito interessantes aqui. Boa noite, Ana Kátia. Boa noite, Evinilton, meu querido. Sara, não é verdade, Sara? Eu concordo com você. Eu tenho certeza que todos nós vamos sair desse estudo. Não é, meu amor? É muito. Tenho certeza que todos nós vamos sair desse estudo melhor do que chegamos. Regina, Marta Maria. Exato, minha querida. Todos nós precisamos, exatamente, minha querida, exatamente. Luciana, bem-vinda. Que bom, Cleusa, que bom, minha querida. Belinha, bem-vinda. Jacimara, opa. Oi, Isolda. Eu não estou mais participando do Conversando com Maíse, já tem 2 anos, mas temos 100 vídeos lá, 100 programas nós gravamos com Maíse. Bem-vinda, minha querida. Cristina Jacinto, bem-vinda. Aninha, Rosângela. Você ainda... Olha só. Já vou parar aqui com um comentário da Rosângela. Eu estou ainda no jardim de infância, Jack. Queridos, todos nós já passamos pelo jardim de infância e pode ser que em alguma situação estejamos ainda no jardim de infância. Vamos entender uma coisa. Todos nós, o importante não é exatamente
onde nós nos encontramos, mas qual é o esforço que nós temos buscado para nos conscientizar. Ou seja, a cada dia, como eu posso me melhorar? A grande questão, meus queridos, é que muitas vezes nós brigamos e degladiamos o tempo todo e discutimos com o outro, querendo que o outro seja assim, que o outro seja assado, que o outro haja dessa forma ou daquela outra. Nós precisamos olhar para nós mesmos e falar o que eu preciso fazer para eu me tornar uma pessoa melhor. Então, às vezes, nós projetamos as nossas fragilidades no outro. Como assim? Se ao invés de ficar tentando encontrar no outro as suas falhas, ao encontrar no outro o que ele precisa consertar, no que ele precisa melhorar, se eu concentrasse todas essas energias em mim mesmo, todos nós, queridos, seríamos pessoas, com certeza, bem mais evoluídas. Luzia, Venâncio, boa noite. Célia, boa noite. Não é, Kátia? Também acho. O remédio é muito bacana. Aninha, que bom, minha querida. Isolda, boa noite. Opa. Cleusa. A Jaque já nos faz uma pergunta. Como ser um observador e não exercer julgamentos? Excelente pergunta, Jaque. Pelo seguinte, quando eu olho um fato, eu já penso. Então, quando eu vou olhar um fato, eu já estou passando pelo crivo da razão para saber se aquilo é certo ou não, se é verdadeiro ou não, se é bom ou não. Já estou, na hora, fazendo um julgamento. Só que o que acontece, minha querida? Uma coisa é eu julgar um posicionamento de uma pessoa, eu observar. Então, dentro da minha mente, eu olho o posicionamento daquela pessoa e eu entendo interiormente, na minha cabeça, que para mim, na minha visão, aquilo é errado, aquilo é um absurdo. Ok. Mas eu não vou julgar a pessoa. O que acontece, Jaque? Eu posso julgar a prostituição. Eu posso julgar que a prostituição não é uma coisa boa, que a prostituição é uma coisa errada, que a prostituição denegra os bons costumes. Mas eu não posso julgar, Jaque, a prostituta. Esse é o ponto, minha querida. Porque eu não vivo a vida da prostituta, eu não conheço o contexto da prostituta, eu não passei pelas coisas que ela passou, ou quem sabe eu não estou na gradação evolutiva que ela se encontra. Então, quando eu olho para isso, minha querida, então, a atitude errada, mas a pessoa, ela fez o melhor que ela tinha para dar. A pessoa fez uma coisa errada, mas eu não critico a pessoa, eu não julgo, eu observo, eu olho. Ok. Essa pessoa, pela atitude, pela conduta dela, pelo falar, pelo agir, ela me mostra em que gradação evolutiva e espiritual ela está. E eu te pergunto, Jaque, se você vê uma criança no parquinho comendo terra, é uma atitude de criança? É. Muitas crianças comem terra, sei lá, eu. Não comem. As crianças não fazem bobagem, sei lá o que, não sei. São crianças. Então, Jaque, eu só observo. Mas eu não vou julgar, não vou criticar a criança porque ela está comendo terra. Por quê? Ela está tendo atitudes de acordo com uma criança. Assim o é também nos adultos, minha querida. Os adultos, a despeito da idade cronológica, a despeito da idade espiritual, eu posso estar vendo ali uma criança comendo terra. Pela atitude que ele fala, como ele se comporta, como ele age, tudo. Eu estou olhando, eu olho e falo assim, nossa, é uma criança no parquinho comendo terra. Tá tudo bem. Então eu observo, mas eu não julgo. Esse é o ponto, minha querida. Então nós nos tornamos observadores exatamente no momento que eu olho para a situação e olhando a situação eu vejo se eu estou diante de uma criança espiritual ou de um adulto. Se eu estou diante de uma criança espiritual, como que eu vou exigir atitudes de um adulto? Esse é o ponto, minha querida. Matilde,
A dor da alma é algo que não conseguimos explicar. É verdade, minha querida, é verdade. Regina, minha querida, que bom. Regina, eu também tenho aprendido muito, muito aqui. Milda, boa noite. Bia Martins, Felipe, boa noite. Oi, Vanja, boa noite. Luzinete, boa noite. Samira, boa noite, minha querida, bem-vinda. Neuza Maria, Neuza Maria, para mim a dor da alma é muito pior que a dor física. Tenho certeza que esse novo estudo será de grande aprendizado para todos nós. Minha querida Neuza, você falou uma grande verdade. As dores morais, elas são maiores do que as dores físicas. Realmente são maiores. Para nós termos uma ideia, queridos, a automutilação, ou seja, é a pessoa que ela se arranha, ela se machuca, ela se corta, ela se fere o corpo dela. O processo da automutilação nada mais é do que uma pessoa que está sentindo uma dor interna tão grande que ela precisa de uma dor externa para esquecer a dor interna que ela está sentindo. Então ela se fere, ela se corta, ela vai se arranhar, ela vai se machucar as unhas, os lábios, o rosto, todo o organismo, todo o corpo. Às vezes se furando com alfinete, se cortando com gilete, com faca. Por quê? Ela precisa sentir uma dor física para esquecer a dor íntima, a dor da alma que essa pessoa está sentindo. Olá, Ju Oficial. Que bom, minha querida. Todos nós, Ju, eu acho que todos nós que estamos aqui temos buscado a cada dia nos melhorarmos. Que bom, querida. Mauro, eu também tenho aprendido com todos vocês. Gratidão. Não é linda, Jacimar? Eu também achei. Edilma, excelente pergunta. Nossa. Queridos, eu acho que eu vou fazer uma live sobre pais. Pais abusivos, pais tóxicos e pais narcisistas. Eu estou achando que eu vou fazer uma live dessa. Eu vou até deixar um marcador aqui, porque eu acho que eu vou fazer muito em breve. Vou olhar na minha agenda, queridos. E quando eu ver aqui, eu vou... Assim que acabar, não, porque eu já vou para outra live. Mas quando terminar, eu vou olhar na minha agenda. Eu vou fazer uma live, queridos, sobre relações tóxicas e abusivas com pais. Porque, curiosamente, Edilma, o que você está me trazendo, você é a quarta pessoa hoje que está me trazendo este assunto. Mães narcisistas, pais abusivos, mães abusivas, pais tóxicos, mães tóxicas, e que nós nos obrigamos a estar próximos porque são nossos pais. Cada vez mais, é interessante que termos que cada vez mais estão contemporâneos nossos, e um desses termos exatamente, eu acho que nunca se falou tanto sobre as relações abusivas, relações tóxicas, pessoas narcisistas, mães narcisistas, pais opressores, pais repressores, criando gerações inteiras de pessoas adoecidas, adultos adoecidos. Minha querida, como lidar com essas pessoas endurecidas e quando essa pessoa é a nossa mãe? Primeiro, minha querida, nós precisamos entender que ali está uma pessoa que, a despeito de nossa mãe, de ser nossa mãe, nosso pai, é uma pessoa que traz a alma adoecida. Eu já falei em diversas lives, essa geração pós-Segunda Guerra, ela é uma geração extremamente amarga e ela reverbera até os dias de hoje nos filhos e nos netos, infelizmente. Nós vamos ver que o processo educativo ao longo da história da humanidade sempre foi abusivo. Sempre foi abusivo. Os pais nunca souberam educar corretamente os filhos. E eles sempre falam, bom, eu fiz o que eu sabia, eu fiz o que eu conseguia. Só que era ruim. Simples assim. Simples assim. Pessoas que cresceram ouvindo os pais, por exemplo, existe uma pessoa aqui na live que vai saber disso, pessoas que cresceram ouvindo os pais dizendo, você nunca vai ser nada na vida, você nunca vai ser ninguém, você nunca vai encontrar alguém para te amar, você nunca vai se casar, você nunca vai conseguir nada. Mas essa pessoa,
O pai falando, você nunca vai estudar na faculdade X, pois essa pessoa não só estudou na faculdade X, fez doutorado e hoje em dia dá aula nessa faculdade X. E o pai não reconhece. É lamentável. É lamentável que as gerações passadas, e não podemos culpabilizá-los, porque mostra, na verdade, a gradação evolutiva que eles tiveram. Eles cresceram aprendendo, por exemplo, os nossos avós cresceram aprendendo que educar é bater. Bater de pau, bater com cinto, bater com cabo de vassoura, bater com a vassoura nas crianças. Os professores batiam nos alunos com a palmatória. A violência. Então, antigamente, sempre foi assim. As pessoas acreditavam que a violência educava. E agora, então, nós vemos a última geração, se Deus quiser, adoecida emocionalmente devido à educação equivocada que os pais deram. Pais que não tinham consciência, não sabiam agir de uma outra forma. Que bom que agora, queridos, nós temos uma nova geração. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, e não há tempo que volte. Vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir. Vamos nos permitir, queridos, sermos mais amorosos conosco, em um processo de auto-amor, de autoestima, de autoconhecimento. Vamos nos permitir sermos mais tolerantes, observadores do outro e vendo ali, a despeito da idade, não vendo a forma física, mas conseguindo enxergar a maturidade espiritual de cada pessoa. Vamos nos permitir impormos mais limites nas pessoas que são tóxicas para nós, sejam elas quais forem. Vamos nos permitir sim, dizendo, a partir de agora eu quero o que é melhor para mim, para a minha vida, e o que não for bom, eu deixarei de lado. Sejam situações, locais, pessoas, seja o que for. Vamos todos nós adentrarmos, queridos, o amar a si mesmo, porque quanto mais todos nós conseguirmos amarmos a nós mesmos, mais saudáveis espiritualmente seremos e mais conseguiremos passar isso para aqueles que estão ao nosso redor. Gratidão imensa, queridos. São 19h48. Vamos fazer a nossa prece, porque é o tempo de eu beber água, lavar o rosto e já seguir para outra live. Aguardo vocês agora, quem quiser, na nossa live agora das 20 horas, Oração em Movimento. E amanhã, TV7. Sexta, Joana de Ângeles. Sábado, eu já esqueci o título. Mas sábado às 19h30, domingo, Boa Nova. Peço perdão pelas pessoas aqui que eu não consegui responder, mas essa colocação de Dilma foi muito séria, é muito grave e eu vou fazer uma live sobre pais tóxicos, abusivos, pais narcisistas. Sim, é muito importante que a gente se liberte desse peso, dessa culpa que a gente traz por nos obrigarmos a estarmos juntos, a querermos amarmos pais que muitas vezes a vida inteira só nos fizeram mal. Com todo respeito, era o melhor que eles tinham, mas não por isso eu preciso me violentar para aceitar o que quer que seja. Gratidão. Eu creio, queridos, que a partir de hoje, a partir dessa semana, voltaremos a postar no YouTube, no nosso canal do YouTube, visto que estamos iniciando um novo estudo, o livro Renovando a Atitude, que o meu computador quebrou, Amor e Sexualidade não postamos, mas vamos ver se a partir desta semana conseguimos voltar a postar no nosso canal do YouTube os estudos semanais de Hamed, ok? Vamos lá então, fazermos a nossa prece. Mestre Jesus, querido amigo, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos contigo. Te agradecemos por esse início desse novo ciclo de amadurecimento, de despertamento espiritual para todos nós. Gratidão, Senhor,
pelas oportunidades que Tu nos dá de nós nos tornarmos pessoas melhores, sentindo cada vez mais, Senhor, a conquista da paz de espírito nas nossas almas, sentindo a paz que tu deixaste dentro de nós mesmos. E assim, em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Mestre Jesus, nós damos por finalizado o nosso estudo da noite de hoje de Hamed, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja, que assim seja. Gratidão imensa, queridos, gratidão imensa. E a paz que existe em mim, queridos, eu desejo, eu dedico a cada um de vocês. Muita paz, muita paz. Boa noite. Fiquem com Deus ou até já, não é?